Primeiramente, quero agradecer mais uma vez ao Padre Diego pela acolhida, por me convidar a estar aqui. Nem todos os padres têm essa liberdade de convidar os ex para celebrar logo em seguida, não? É próximo. Mas, então, agradeço o Padre Diego por isso. Quero dizer o quanto é gostoso a gente vir aqui depois de um tempo e rever os irmãos e perceber que perseveram, né? Estão perseverando na caminhada, assim como eu também estou me esforçando dia após dia para perseverar no meu ministério. E hoje eu quero partir um pouco do tema geral desta trezena, para pensar, rezar, refletir sobre a minha vocação, o meu chamado, e o chamado que o Senhor me fez e que também fez a você, meu irmão, minha irmã. Nós estamos aqui exatamente por isso, porque existe um chamado do Senhor para todos nós. O tema central desta trezena: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu tenho certeza que todos aqui podem imaginar o que vem a ser esse batismo do Espírito Santo. E para ficar um pouquinho mais claro, é importante a gente ir nos perguntando o próprio tema escolhido, não? Quem foi esse que disse para a comunidade e disse hoje para nós: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo? Quem disse isso? E a quem ele está apontando, dizendo que vai batizar-nos no Espírito Santo e no fogo? Quem? Alguém saberia dizer? Quem? João Batista, padroeiro desta comunidade. Ele é quem diz para os presentes, diz para a comunidade que ele já anuncia a vinda do Messias, que vai dizer que quando o Messias vier, quando estiver, e está muito próximo, porque ele já estava entre os irmãos, mas enfim, ainda não tinha se manifestado como o Salvador, como o Messias. João diz que João aponta para a comunidade, dizendo: eu batizei com água para a remissão dos pecados, mas virá alguém que o qual eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias, carregá-la, que vos batizará no Espírito Santo e no fogo. O que é esse batismo do Espírito Santo? O que é esse batismo do Espírito Santo? É bom nós nos perguntarmos. É bem verdade que se diz muito sobre essa realidade, o batismo do Espírito Santo, e certamente, claro, quando a pessoa está mergulhado, tomado pelo Espírito de Deus, certamente tem uma alegria enorme na sua alma, no seu coração, quando se reúne com os irmãos, quando se reúne com a comunidade para celebrar a palavra. Celebrar a palavra. Então eu pergunto: será que nós somos capazes será que nós somos portadores do Espírito de Deus? Será que o Espírito de Deus está em nós? Sim ou não? Ou você ainda está à espera de um acontecimento extraordinário que você que te leva a não mais ter dúvida de que este acontecimento foi o Pentecostes, ou a chegada do Espírito Santo na sua vida, na sua história?
eu creio que nós estamos aqui porque nós já possuímos, já chegou esse Espírito em nós. Pois tem o Espírito, aquele que se abre, aquele que acolhe a palavra de Deus. E se nós estamos aqui exatamente porque de alguma forma a palavra tem nos iluminado, a palavra tem suscitado esperança em nossos corações, em nossas vidas. Então é por isso que estamos aqui. Nós temos o Espírito que está em nós, nos revela essa realidade, que nós temos sede de uma fonte, nada mais, nada menos do que o amor daquele que nos criou, desse reencontro com este amor, que é o amor de Deus, o amor do Pai que nos criou, que nos escolheu, que nos chamou a essa existência. É isso está dentro de nós. Existe esse apelo. É bem verdade que existe uma dificuldade da nossa parte, né, a bebermos nesta fonte, a estarmos sempre agraciados, essa tomada de consciência da presença e da força do Espírito em nós. Por quê? Porque facilmente nós nos encantamos com as coisas do mundo. Somos seres humanos. Nós buscamos amor nas coisas, buscamos amor nas pessoas, buscamos preencher nossa vida, desta forma. E quando deixamos fora exatamente esse amor a Deus, porque talvez temos dúvida que Deus é capaz de nos amar como nós somos, duvidamos desta realidade. Às vezes podemos achar que não somos merecedores desta graça, de sermos o canal, um instrumento da graça de Deus. Pois eu digo para você, e é bom que todos nós que somos igreja, tenhamos essa consciência. Irmãos, nós somos dignos da graça de Deus. Por mais que tenhamos experimentado quedas, por mais que tenhamos sido machucados, feridos, nós somos capazes de corresponder a esta graça de Deus. É o que Deus espera de nós. Então somos portadores do Espírito de Deus. Não duvide disso. Porém, uma coisa precisamos, como as vozes do mundo é tão intensa, nos chamando para elas, não tem outra forma de nós alimentarmos esta presença do Espírito de Deus em nós, se não for pela oração, pela escuta da palavra. É a palavra que vai iluminando as trevas da nossa vida. E nós vamos, a oração um pouco está ligada ao diálogo, o meu diálogo, o Espírito, aliás, não é o meu, é o Espírito que está em mim, que nos coloca em diálogo com o Pai, com o amor que Ele tem por nós. Então, é a oração, daí a importância da perseverança. Lembrem-se, recentemente nós celebramos Pentecostes, e também celebramos a ascensão do Senhor. É bom nós entendermos, repensarmos, compreendermos que a igreja nasce exatamente quando o Senhor, acontece a ascensão, Ele ir para o Pai, é necessário para vir o Paráclito, o Defensor, o Espírito Santo, para vir o Espírito, para estar conosco, Daí Jesus diz para os discípulos, depois que Ele ressuscita: não vos afasteis de Jerusalém, sejam perseverantes na comunidade. E de que forma? Buscando a oração, a escuta da palavra. É assim que vamos perseverarmos na comunidade e que vamos percebendo, fortalecendo esta presença, essa relação que se dá
pela presença do Espírito em nós, que vai revelando o amor de Deus por nós, isso através da palavra, né? Isso através da palavra. Então, tem que ter, né, essa perseverança, esse diálogo. Muitas pessoas com a pandemia, e a gente percebe isso nos vistos aí, como mudaram a maneira de viver, né? O estilo de vida, como se fecharam, né? Muitos irmãos que buscavam que tinham uma caminhada na comunidade também se retraíram, se fecharam, parece que perceberam que não tem tanta necessidade de Deus para viver. E no entanto, veja, olha para os lados, olha para cá, olha para lá, se sente sozinho, sem saber que direção, que rumo tomar na sua vida, o que fazer, mas está ali, morrendo, perdendo cada vez mais a esperança. Não tem nada pior do que perder a esperança, né? Quando a gente perde a esperança, é como uma planta que vai, que não não tem água, não se coloca água, ela vai murchando, ela vai enfraquecendo, né? Perder a esperança é isso. E perseverar, estar na comunidade, é a oportunidade que eu e você, que nós temos, vamos dizer assim, não usando essa metáfora, molhar, aguar, né, esta planta para que ela continue crescendo, se desenvolvendo e venha dar frutos. Com certeza vai chegar um momento em que nós vamos estar plenamente cheios da graça de Deus, né? Plenamente cheios da graça de Deus. Vamos aprendendo a nos alegrar com a vida, com os acontecimentos. Vamos aprendendo a perceber que até nos momentos difíceis o Senhor fala conosco. O Senhor fala conosco. O Senhor está presente em nossa vida, em nosso meio, né? Então, daí a importância da perseverança na comunidade. Mas isso não vai acontecer se nós não formos insistentes na nossa oração, na busca, né, de uma espiritualidade que nos faça caminharmos com o pé no chão, irmãos, né? O pé no chão. E não vamos aí querer viver uma fé de milagres, né? De milagres. Ontem eu fui numa farmácia de manipulação, mandar manipular uma medicação, e conversando com a medicação, essas vitaminas aí né, que agora está bem popular, né? E aí eu comecei exatamente falando com o dono da farmácia sobre isso, né? Quanta coisa surgiu agora, né, dessa medicação, né? E eu acho que ele entendeu assim um pouco como se eu estivesse fazendo uma crítica, né? Eu sei que ele reagiu assim, dizendo assim, pois é, mas isso é muito importante para a nossa saúde, ele falando que as vitaminas, que as coisas, é muito importante para a nossa saúde, e não adianta ficar na igreja, na igreja, esperar milagre, lá na igreja. Eu até assustei assim, será que ele me reconhece, né? Sim, ele está me dando uma, né? E aí ele completou, ele disse assim, está cheio dessas igrejas que fazem milagre, mas se quer fazer milagre mesmo, por que não vai no hospital? Ali é o lugar de fazer milagre, porque tem muita gente precisando de milagre, mas então por que não vai lá? E olha que eu sou evangélico, ele falou, hein? Eu falei, graças a Deus, né? Porque eu pensei que ele estava dando uma, né? E olha que eu sou evangélico, né? Mas isso é tudo comercial, né? Ele falando essa realidade, né? Da espera de milagre, né? É verdade, irmãos, né? A palavra nos ajuda a caminharmos com o pé no chão, conhecer nossa condição, mas como é bom, né? Como é importante caminharmos nos apoiando na graça de Deus,
caminhando como comunidade, como irmão. Tem problemas? Tem. Na nossa família não tem? Tem situações de conflito, mas é natural. O importante é buscar sabedoria, né? Aí sim, aí pedir os dons do Espírito Santo. Senhor, me dê sabedoria para entender, para buscar uma solução, a melhor solução para resolver essa situação, né? Me dê o discernimento, o dom do discernimento, o que eu devo fazer, como agir, Senhor. Me ajude a compreender a dor, o sofrimento pelo qual, o que levou esse irmão a passar por isso, a agir desta maneira, ter essa capacidade, né, desse diálogo através da nossa oração. E aí sim, aí vamos conhecer a misericórdia de Deus, né, e também usar dela para com o nosso irmão, com a nossa irmã. É assim que seremos igreja, irmãos, né? Mas com o pé no chão, caminhando. Ah, mas dá trabalho, e toda semana a gente ia à igreja. Sim, é verdade, mas é gostoso. Quem vai e quem confia, quem se abre à palavra, quem faz uma aliança, né, para escutar, na escuta da palavra, se deixa ser conduzido pelo Espírito de Deus, percebe que vale a pena. Isso nos fortalece, isso nos dá esperança, isso nos faz trilhar, olhar para o norte, ter um norte, né? E caminharmos para Deus e para o irmão, para a vida eterna, né? A liturgia de hoje diz uma coisa muito interessante, nos chama a atenção. O sinal de que comungamos desse Espírito de Deus é na maneira de nós nos relacionarmos com o outro, é o cuidar com o outro, né? Cuidar do outro, olhar para o outro não como um inimigo. Irmão, está assim, de situações que os homens olham para o irmão como um rival, né? Um competidor, alguém que está aí para competir comigo, e se eu puder puxar o tapete dele, vou fazer isso, porque eu quero levar vantagem. Já pensou, o tempo todo a gente, até na nossa família, a gente viver desta maneira? Ei, precisamos nos desarmarmos, né? Nos desarmarmos, nos esvaziar desse ego tão terrível, né? E com certeza não vai faltar meios nem momentos para nós sermos plenamente felizes, né? Não vai, quando nós contamos com esse Espírito de Deus. Caminhar. Qual que é o projeto do filho? Logo, uns 2 anos, já tem mais de ano, hein? Já se adaptaram, né? Tudo bem, vamos esperar. Vamos esperar no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Irmãos e irmãs, deixemos-nos sermos tomados pelo Espírito de Deus, esse Espírito que nos revela, nos apresenta o rosto do Pai através desta palavra, nos convida a amarmos ao irmão, assim como vivemos essa experiência do amor de Deus para conosco, de forma prática, amando, cuidando do outro. Através das preces da comunidade, supliquemos ao Senhor pelas necessidades desta comunidade, da nossa família e de todo mundo.